E aí, você já ouviu crédito com propósito? A gente tem um convidado aqui para falar um pouco sobre esse tema. A gente está aqui com o fundador e CEO da Multiplique, o Volney, aqui nesse Insider Cast Talk Show. E eu queria trazer aqui o Volney já para a gente começar, que é mais conhecido como Ney pelo mercado, para a gente bater esse papo aqui e falar um pouquinho sobre a Multiplique, mas mais sobre o Ney. Ney, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Fábio, muito obrigado pela oportunidade de participar, muito feliz. Sou um fã, né? Gosto muito de assistir videocast, ouvir podcast. A gente fica muito feliz de poder participar. E crédito com propósito, eu acho que nenhum ramo de atividade hoje em dia, né, onde todo mundo tem acesso a muita informação, as pessoas cada vez são mais inteligentes, têm mais sabedoria. Se não tiver propósito, não tem longevidade, não tenho a menor dúvida disso daí. E por falar nisso, o propósito começa com aquele porquê, né? O porquê que a gente está fazendo alguma coisa, e como diria Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. E começando pelo porquê, Ney, queria te fazer uma pergunta já. Quando você era criança, o que você imaginava seguir no teu futuro? Como que o seu sonho se transformou no Ney de hoje? Como que você conecta a sua carreira com o que você construiu até hoje, na sua vida pessoal e principalmente profissional, Ney? Uhum. Eu, quando era criança, né, gostaria de ser executivo de empresa grande, né, um diretor, um gerente de empresa, e, e era um aluno estudioso, mas com o objetivo de poder ser um executivo aí de uma empresa com bom nome e tal. Isso que eu imaginava para a minha vida, e era estudante, né? Fui estudando, depois comecei faculdade, mas era isso. E nessa época ali, quando a gente tem talvez de 15 a 20 anos, né? É impressionante como pequenas decisões que a gente faz acaba tomando uma consequência, um efeito borboleta na vida que quase não dá para imaginar lá na frente que vai acontecer. Mas talvez quando a Multiplique começou ali, quando eu tinha 19 anos, mas não imaginei, né, a dimensão que ela ia pegar. Hoje é um dos maiores FDIC multicedente, multisacado do Brasil, maior securitizadora de crédito multicedente, multisacado do Brasil. Nunca imaginei que eu ia virar executivo da Multiplique, né? Acho que até comecei com 19, até uns 25, 26 anos, não tinha foco ainda, era estudante ainda, imaginava ainda fazer outra coisa, que isso aqui fosse uma coisa passageira. Eu acreditava muito que estudar poderia me levar a algo melhor. Mas nesse meio tempo, a Multiplique foi crescendo e acabei me tornando executivo da empresa que eu sou sócio, né? Então foi isso, deu não como eu imaginava, mas deu certo. A gente nunca imagina, né, os perrengues que a gente passa para chegar onde a gente chegou. Muitas vezes as pessoas veem muito mais o palco do que os bastidores, né, de tudo que a gente passa como empreendedor. E Ney, a gente não está sozinho aqui nesse bate-papo. Eu queria convidar o Cleiton Lúcio e fazer uma pergunta para ele, já para a gente começar a esquentar aqui esses tamborins aqui desse Insidercast. Quais os perrengues, maiores perrengues como empreendedor que você já passou para chegar onde você chegou, Cleiton Lúcio? Seja bem-vindo. Nossa, cada perrengue, hein, Fábio? Eu vou contar o que eu lembrei agora, se perguntando. Lembra da. Caramba, qual era? Da JPR 2024. Não, Sim, não, perdão, 2023. 2024 foi tranquilo, é 2023. sim. JPR, para quem não sabe, é um evento voltado para radiologia que a gente foi montar um estúdio lá, né? Aí o Cleiton vai contar a história que foi bem engraçada. Sim. O meu sapato simplesmente descolou a sola no meio do evento. E eu fiquei sem sola de sapato o evento todo. Esse é um dos perrengues que acontece, entendeu? Quando a gente trabalha assim com coisas, muitas coisas ao mesmo tempo,
Cara, e eu nem pensei, você lembra que eu nem fiquei preocupado, né? Eu falei, peguei a sola, joguei num canto assim, continua aí, vamos continuar. E o sapato, ele durou sem sola até eu chegar no carro. Caramba. E o problema é que num evento, você estando sem sapato, é meio complicado, né? Poder trabalhar. Cara, tem que fazer. Tem que Tem fazer, que não tem fazer, jeito. teve jeito. Você não pode, como posso dizer, se deixar levar por situações adversas. Não tem como. Se você está lá para fazer o evento, se você está para fazer alguma coisa, aquilo tem que ser feito de algum jeito, né? É claro que você não vai se colocar em situações o tempo todo desconfortáveis. Mas, eu tinha duas escolhas. Ou eu rir da situação, ou acabar meu dia ali por causa de um sapato e poder possivelmente estragar o trabalho que a gente ia fazer lá. E eu preferi rir da situação. Então, assim, a gente sempre passa um perrengue ou outro, né? Eu lembro também de uma outra feira, né, Fábio, que a gente foi lá. Qual é o nome daquela cidade lá do interior? Ribeirão. Sertãozinho, perto de Ribeirão Não, Preto. é Ribeirão Preto que a gente foi, né? Não, era a Isso. feira era em Sertãozinho. A gente chegando no stand, o Fábio foi levantar a mala para colocar no stand, ele arrancou a rodinha da mala. É, A gente ficou 3 dias com a mala, sem rodinha, o entendeu? problema é que você tem uma Então, mala assim, pesada de equipamento, a gente tinha que ficar exatamente. levantando a mala no meio de uma fazenda que Nossa. montaram o evento da FenaSucro, né? O Então, setor agropecuário. Então, assim, no LinkedIn é muito legal, né? A gente sempre posta as conquistas, às vezes a gente tenta também postar os reveses da vida, mas esses perrengues de, por exemplo, um sapato que rasgou no começo do evento, uma mala que ficou aqui, a gente ficou 3 dias com a mala quebrada, montar um estúdio em um lugar de 2 metros quadrados, de 3 metros quadrados, né? Ninguém sabe, ninguém vê. Mas a gente se propõe a fazer, a gente vai lá e faz, entendeu? Eu acho que o empreendedor ele é feito disso, né? De desafios que muitas vezes as pessoas acham que são impossíveis ou muito difíceis, e o empreendedor vai lá e resolve o problema, não é? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Não existe facilidades. Existem momentos Sa- que você fica ali mais tranquilo, né, Ney? Pode falar. Sabe, Cleito, que eu acho que é até bom que a gente não saiba desses perrengues, desafios que vão surgir, porque senão talvez a gente desistisse antes, né? Porque todo dia é Sim, um monte de coisa que vai acontecendo. sim, Que bom que o cara nem sabe o que vai acontecer. sim, verdade. Porque se o cara sabe pelo menos a metade dos perrengues que ele vai passar antes de ter sucesso, né, de chegar onde ele realmente deseja, ele não vai querer. A maioria das pessoas não vão querer. E o legal, Ney, talvez você vai concordar comigo, é o seguinte: depois que a gente passa por alguns perrengues, a gente cria uma resiliência e uma sabedoria para lidar com os problemas, que quando a gente passa por problemas até maiores muitas vezes, a gente nem percebe que a gente passou por um problema maior. E quando a gente lembra, olha para trás, a gente fala: caramba, a gente resolveu esse problema que era 10 vezes maior de uma maneira tão simples, né? Cresce muito como pessoa, né? E leva isso para fora da empresa, sendo mais resiliente e tendo mais sabedoria nas coisas do dia a dia, e ver que algumas coisas são tão pequenas que o cara se aborrecia Exatamente. acaba sendo uma pessoa melhor. Exatamente, exatamente. É sensacional. Ney, a gente está falando aqui do seu trabalho, né, na Multiplique, mas até linkando um pouco do que você faz na Multiplique, com outras coisas, além de superar desafios, além de passar por perrengues, além de superar essas coisas, quais são os seus hobbies, assim? O que você faz fora da Multiplique que te ajuda a equilibrar, né? Porque se você passa só perrengue, 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 resolvendo problema, 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 e não tem aquele momento de lazer, de descarregar as energias, a gente não tem saúde mental. Então eu queria saber quais são os seus hobbies e como você lida com isso. O Cleito, é um pouco chato essa parte minha aqui, porque eu vou te falar, não é nada, não pulo de paraquedas, não faço nada muito, mas assim, fora daqui eu gosto de ter tempo, né, de qualidade com a minha família, e nada muito extravagante, só a companhia deles mesmo. E a sugestão nunca é minha, a sugestão sempre é delas. Eu tenho 3 filhas e uma esposa, então sugestão delas e um momento juntos já é o suficiente. E talvez assim, ó, a parte chata disso que eu vou te falar, sabe o que eu gosto de hobby, respondendo a tua pergunta? Eu gosto de ler sobre economia. Se amanhã eu me aposentasse e não tivesse nada para fazer, eu estaria amanhã lendo negócio de economia. Tive um amigo que se separou da esposa, aí um dia ele estava aqui trabalhando na empresa, falei, pô, se eu fosse me separar, agora era uma sexta-noite, né? Eu já tinha ido, ia dar uma aproveitada, né? Esse momento separado. Falou que nada, Ney, eu sei que tu está ainda lendo coisa de economia. E acho que é isso, viu?
acho que o meu hobby, o que eu gosto mesmo, eu gosto muito de economia, viu? Para mim, esse é o meu. Eu gosto de ler indicadores, para mim é um lazer mesmo. Sempre gostei muito de números, sei bastante dessa parte de doutrina de economia, tanto que adoro ouvir podcast. Antes era pior, né? Porque tinha que ler tudo que é livro, né? Hoje em dia Verdade. dá para dar uma facilitada, né? Então, é isso. Ler coisas em relação à economia, eu sou fã, viu? Eu E acho para que quem chega não em casa sabe, tudo, né? o Ney, ele tem um programete também nas redes sociais da Multiplique, que ele fala um pouquinho de economia. A gente viu muitos dos conteúdos, você produz muito conteúdo, a gente achou bem legal isso. Um líder da empresa, né, produzir conteúdo, ter esse espaço, e você acaba falando muito de economia, do cenário macroeconômico. É muito interessante você trazer isso nas comunicações aí da Multiplique e nos seus perfis também. Pessoais, a gente vê um movimento cada vez mais de CEOs, de líderes de empresas, de liderança de pensamento, né? Hoje as empresas elas estão cada vez mais migrando de um CNPJ para uma cara de CPF, né? Um movimento que começou lá nos Estados Unidos e já cada vez mais no Brasil está ganhando formato. E você está de parabéns, Ney, por trazer também esse seu conhecimento que você não deixa só guardado na tua caixinha, você está compartilhando aí com o mercado. Há 20 anos era meio feio, né? Um CEO fazer esse trabalho 20 anos atrás, e hoje em dia, viu, o próprio colaborador, os stakeholders em geral do negócio, eles esperam isso do CEO, esse conhecimento, um colaborador aí com valor agregado, ele olha antes quem que está à frente da empresa, a sociedade tem cobrado isso, e a gente tem um time aqui de marketing excepcional aí, que eu sou só o rosto ali, viu? Quem faz tudo não sou eu, viu? Ô, Ney, falando um pouquinho dessa multidisciplinaridade, né? Você precisa tocar a operação de uma empresa, também se comunicar bem com o mercado, né? Lógico, sempre com a ajuda do marketing, dos outros colaboradores, que fazem realmente, que são eles que fazem realmente a empresa acontecer sob a sua liderança. Mas como que você tira esse tempo, em meio a tanta coisa, para cuidar da sua saúde mental? Saúde mental para você é uma preocupação? É algo que você toma uma ciência para cuidar no seu dia a dia? Como que é isso para você? Como que você lida com isso? Uhum. Hoje em dia eu lido muito bem com isso, mas assim, a empresa aqui começou muito pequena, né? Porque era eu, funcionário, só eu mesmo, e hoje a gente tem mais do que 300 CLT aí, fora os PJs. E no começo, né, comecei a contratar funcionário, comecei a me preocupar, ixi, salário, isso, aquilo, e preocupação, tudo, e comecei a talvez ter um pouco, e foi piorando a saúde mental, preocupação com os boletos, receita, meta, lucro líquido, aquelas coisas. E só que chegou um momento que a gente, estudando, aprendendo, a coisa que me dá uma saúde mental é saber que eu faço o meu melhor. Hoje eu resolvo dessa maneira assim e me sinto bem com isso, assim. Dentro do meu itinerário, dentro do meu trabalho, sou extremamente tranquilo que eu dou o meu melhor. Obviamente, nem tudo dá certo e nem tudo sai como eu esperava, e às vezes a gente toma muitas decisões erradas, mas assim, eu sempre estou com a cabeça muito tranquila que eu dei o meu melhor. Então, eu faço a coisa certa, até, pode ser até errado, só que eu não sabia que era errado, né? Dando o meu melhor para colher coisas certas. E assim eu passei a ter uma saúde mental bastante tranquila, porque para mim é bastante claro que também as coisas que dão errado eu não poderia fazer nada melhor do que aquilo ali, porque eu já dei o meu melhor para aquilo ali, e hoje a empresa que se tornou uma empresa grande, né? Ano passado ela deu mais do que 10 bilhões de crédito, tem tudo aqui se tornou muito grande, mas assim, eu tenho mais tranquilidade mental hoje do que quando a empresa era 20, 30 vezes menor. Justamente por isso daí, por estar com a consciência tranquila, que eu dou o meu melhor mesmo. Caramba, 10 bilhões de crédito, né? É,
Eu queria voltar um pouco na nossa conversa. Nesses 10 bilhões de créditos, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? E se você puder, conta um case para a gente de como vocês resolveram um dos desafios do mercado. O maior desafio foi o coronavírus, né? Eu não tenho a menor dúvida. Dia 9 de março, era uma segunda-feira, eu estava em São Paulo, estava no prédio da XP, aconteceu o primeiro caso de coronavírus do Brasil, que era um caso de um funcionário que veio da Itália, da XP. Foi o primeiro caso. Eu estava no prédio da XP nesse dia. Isso lá dentro foi uma muvuca, assim que foi descoberto, Nossa, e várias medidas que eles tomaram, já muito bem tomada pela XP, e obviamente eu não sabia tudo o que ia acontecer, mas já sabia que a bolsa na Itália estava uma loucura, a bolsa na China estava uma loucura, mas na outra segunda-feira, que já era dia 16 de março, a gente bloqueou as operações aqui dia 18 de março e dia 20 de março, que era quarta e sexta-feira, já deu um stop e parou, e te falo assim que aquele sábado e aquele domingo ali do coronavírus, eu pensei, meu Deus do céu, ninguém mais vai pagar a Multiplique, vou ter duas filas na frente da minha casa, uma de investidor querendo receber e outra de funcionário querendo receber, porque a impressão que dava aquele sábado e aquele domingo é que ninguém ia pagar mais nada. E vou te falar, foi o único momento na minha vida, viu, que eu usei calmante para dormir. Dormi mais ou menos, fiquei com medo de quebrar, não pagar mais ninguém, né? E dormi aí umas 4, 5 noites com calmante. E no sábado eu pensei, meu, preciso fazer alguma coisa, né, para tentar contornar e pagar os compromissos financeiros. E procurei me aprofundar e entender um pouco melhor o que estava acontecendo. E vi alguns vídeos de virologista e situação. E para mim acabou sendo pior, porque parecia que ninguém ia pagar mais nada. Eu vi alguns vídeos como aquilo ia acontecer, como que esse vírus ia espalhar. Estava vendo virologista, né? Aí a gente começava a ver o cara no Ceasa jogando a coisa fora, aí o produtor que colhia a coisa levava no Serasa, jogava fora, o cara que comprava já não ia pagar mais, o pequeno comerciante, a indústria que vende defensiva agrícola, fertilizante, já não ia mais receber do agricultor, e acabou me preocupando muito mais, e depois o coronavírus, da parte de negócios, foi muito menos agressivo do que parecia naquele momento. Vocês podem ver que no Brasil já não teve um problema de inadimplência de crédito nem de pessoa física e nem de pessoa jurídica. Aqueles R$600 lá que o governo deu durante algum tempo ajudou muito a população, fez muita diferença. As pessoas se adaptaram, continuaram trabalhando, né, de casa, do modelo remoto, e as empresas, né, que tinham necessidade foram muito socorridas pelo FGI, através de crédito direcionado, funcionou. Tirando um pouco a área de saúde, que foi uma pandemia que matou milhares e milhares de pessoas, mas do mundo de negócio, né, naquele momento eu não estava preocupado em morrer com a saúde, né, estava preocupado em pagar as contas mesmo, né. A saúde era o que menos dava bola, nem não estava dando bola. Me achava novo, né? Eu não vou morrer disso aqui. A preocupação era pagar todo mundo mesmo. E por fim, a gente implantou um planejamento estratégico aqui, que não foi muito bonito, mas foi o que a gente fez. O Paulo Guedes, que era o ministro da Fazenda na época, depois de um mês mais ou menos, ele veio que o Brasil ia ter uma queda no PIB em V, ia cair muito, e depois ia subir muito rápido. Mas a gente já tinha feito essa teoria econômica aqui no domingo. A gente reuniu todos os nossos líderes na empresa e a gente falou, a gente vai fazer uma estratégia em V. Ninguém falava essa estratégia em V, mas ela é uma estratégia econômica e a gente vai baixar o nosso custo lá embaixo. Felizmente não é uma história bonita, mas a gente demitiu 40 pessoas, 40% do time, e eu falei com os funcionários, tem minha palavra que assim que a gente retomar, a gente vai recontratar vocês, mas é a maneira que a gente vai fazer para a empresa retomar, porque a gente empresta dinheiro. Se o dinheiro acabar, eu não vou ter dinheiro para emprestar no futuro. E a gente devolveu já a partir de segunda-feira o dinheiro para os investidores, porque eu não precisava ficar pagando o juro, né?
Como dia 9 de março eu estava em São Paulo e a gente já viu que economicamente a Bolsa estava com muita volatilidade, a gente já começou a aguentar. A gente já estava com caixa bem gordinho, que a gente já tinha estopado as operações dia 18 de março, já tinha estopado a operação dia 20 de março e já vinha aí um mês liberando. Então a gente, assim, até 31 de março, pagou os investidores tudo, demitimos também 40% do nosso time. Obviamente, eu não teria demitido hoje, sendo um engenheiro de obra pronto, não teria demitido ninguém, mas naquele momento era um momento para conservar o capital da empresa, porque todo mundo falava, uma oficina mecânica dura tanto tempo, um comércio assado dura tanto tempo, e a gente queria conservar um caixa bom para assim que tudo isso passasse, a gente pudesse voltar rapidamente para o mercado. E 31 de março todos os investidores estavam pagos. E para te falar, dia 2 de maio, a gente... 1º de maio era feriado, né? Dia do trabalhador. Dia 2 de maio a gente já começou a ligar as turbinas aqui e já conceder crédito em um bom volume. Já começamos a recontratar a equipe e fazer as situações que talvez a gente deveria ter feito desde o dia 21 de março, melhor assim. Mas a gente ficou muito preocupado, dormi uma semana aí com um calmante. Você vê como o mercado é dinâmico, né? Vem uma porrada e já tem que tomar decisões rápidas, e a gente tem que, né, no seu caso, você teve que sangrar da própria unha, né? Como a gente fala, né? Sim. Demitir gente sem... naquela situação era a única solução que você encontrou para preservar o caixa da empresa. Quantas empresas esperaram, né? E não tomaram nenhuma decisão e acabaram quebrando, né? Em contrapartida, né, todo mundo ganhou aviso prévio indenizado, todo mundo recebeu tudo. A preocupação naquele momento dentro da minha cabeça eram os compromissos com todo mundo, e se aquilo ali passasse, é porque assim, o cálculo que eu fiz no momento é o seguinte: quanto tempo isso daqui vai durar? A ideia era que isso daqui durasse 6 meses, 1 ano, e eu queria ter um bom caixa para quando a gente recomeçasse as atividades. Eu não imaginei naquele momento que seria possível trabalhar, né, e continuar fazendo negócio, que foi o que ocorreu. Mas aquele primeiro impacto, não parecia que as atividades, como eu fui muito mais pelo lado científico, assim, de virologia, que a gente ia conseguir ficar trabalhando, que foi o que a gente fez. Nesse sentido. A gente não tinha nem uma noção se todo mundo ia sobreviver, né, naquele caos, né? A questão era muito mais de saúde, e as operações a gente não sabia quando ia voltar, então não tinha como nem prever. E com certeza teve que tomar uma decisão rápida. E essa decisão, como você falou, ela foi muito bem pautada, né? Você fala que você estuda demais, né? Você tem essa paixão pelo mercado financeiro, e é uma coisa que você faria para a vida toda, é o seu principal hobby. Indo mais ou menos nessa pergunta, como que você, esse mercado tão dinâmico, porque o mercado financeiro ele se conecta com tudo, né? E é um mercado dinâmico, pode vir uma pandemia de novo, vamos bater na madeira, né, para que não aconteça, mas a gente sempre pode estar exposto a alguma coisa pior, né, sempre. E como que você se mantém atualizado nesse mercado tão dinâmico? Você falou um pouco dos seus estudos com podcast, que vieram depois dos livros, né? Uma nova opção. E como que você... O que você considera essencial para um líder se manter atualizado e evoluindo dentro do processo educacional? Continuar estudando. Eu não tenho a menor dúvida que é isso. E MBA, curso de imersão, podcast e livro. Acho que a bala de prata do mundo dos negócios é a evolução constante, né? Eu tenho que, como líder, fazer que hoje seja o pior dia da empresa dos últimos, em relação à eficiência, em relação aos próximos dias daqui para frente. E acho que a grande bala de prata é saber que a empresa hoje, ela não serve mais para a empresa daqui a 1, 2, 3 meses, 6 meses. Hoje nós temos 300 funcionários CLT aqui dentro da empresa. Se eu fizer uma regrinha de 3 aqui, conta de padeiro, a receita por colaborador
em relação a 10 anos antes, a gente teria que ter 4.500 funcionários aqui. A gente só não teria 4.500 funcionários porque a gente quebraria, né? A gente não daria conta de pagar essa folha de pagamento. Ou seja, né, tu vê tanto que melhorou em eficiência. E te digo, viu, 10 anos atrás a gente achava que estava abafando. A gente achava que estava fazendo certeza que por o nosso momento era o melhor que a gente estava fazendo. Ney, agora eu queria ainda falar sobre desafios, mas agora eu queria falar sobre o modelo de negócio da Multiplique, né? A gente sabe que ela trabalha muito focada no cliente, na personalização de soluções. E eu acredito que isso tenha desafios. Eu queria que você contasse os desafios que tem esse modelo, mas também as oportunidades que esse modelo gera para o negócio de vocês. Boa pergunta. A Multiplique, ela concede crédito para médias e grandes empresas, né? A gente foi o primeiro FDIC multicedente, multisacado a fazer isso. Hoje é muito normal escutar que o FDIC fornece crédito para médias e grandes empresas, mas isso nasceu aqui dentro. Até porque era meio feio uma época atrás tu falar que tu não dava crédito para pequenas empresas, e foi até uma atividade corajosa nossa, mas que hoje acho que ficou bonito, porque tem bastante gente já fazendo. E o desafio, né? O brasileiro, o empresário brasileiro, ele não gosta de banco. Mas eu acabei descobrindo que ele gosta menos ainda de FDIC, de fundo de investimento, né? Então, acho que o grande desafio é provocar uma experiência melhor que o sistema bancário, né? Para que a gente colha mais resultados. Embora o empresário brasileiro não gosta de banco e se criou todo o negócio, os bancos em tecnologia, como eles têm muita capacidade de investimento, eles foram pioneiros durante todas as épocas na tecnologia, lá da máquina da datilografia, depois do fax, depois do telefone, e hoje em dia de outras eras, essas normalmente se parte pelo banco, porque o banco consegue investir. Então não é tão fácil acompanhar, porque tu acompanha os caras com um orçamento danado, né? E a gente, quando é fundo de investimento, por exemplo, o nosso cliente é pessoa jurídica. Então, por exemplo, o meu orçamento B2B de marketing é um orçamento de B2B, que é desse tamanho. Aí tu vai para o banco, que ele atua no varejo e na pessoa física, esses orçamentos bonitos de quem faz B2C aí, que é o sonho de todo marketing. Então, assim, o concorrente nosso, todo mundo até pode não gostar e não falar bem, né? Quase tudo que é vereador, política, etc., para ganhar voto, gosta de falar mal de banco, mas os bancos, na verdade, fazem um trabalho muito bom em termos de pioneirismo em tecnologia, até mesmo de CAC, né? Vamos falar assim, desse custo de aquisição de cliente, tu pode ver que todos os neobancos é tudo de graça hoje em dia, e os grandes bancos que têm isso daí também estão tendo que se adaptar a essas situações. Então não é tão fácil esse desafio que a gente enfrenta aqui na Multiplique da desbancarização, porque parece assim, não, mas o empresário vai adorar a desbancarização. Não, ele não gosta de pagar juro, não é que ele não gosta do banco. Ninguém acorda de manhã, quero pagar juro hoje, né? Então tu tem que entregar uma experiência melhor para ele e pronto. Só que tu compete com alguém que tem muito caixa, que atua em muito mais coisa, porque ele atua na pessoa física e na pessoa jurídica, com orçamentos diferentes para investimento, então é bem desafiante. Falando um pouquinho, aprofundando um pouco essa pergunta da questão da desbancarização do crédito e essa transformação no mercado financeiro, a gente vê que é uma pauta bem importante para a gente poder aprofundar. Como que você vê o futuro do crédito no Brasil, especialmente fora do sistema bancário tradicional? Vai evoluir, viu, Fábio? Vai acontecer. Primeiramente, o mercado de capitais, né, ele é menos regulado que o Banco Central para os bancos. Então, isso já é 1-0 para nós. 2-0 para a gente. FDIC começou em 2001. Então, assim, é uma esquina para trás. E os primeiros FDICs não deram certo. Eles quebraram, criou um medo do mercado. Era basicamente o subprime da banda podre do sistema financeiro. E
Outro, custo de captação de dinheiro nosso era muito caro quando a gente começou a captar dinheiro. Logo, a gente repassava caro. A dificuldade de alavancagem nossa era muito grande. Um banco, ele tem o índice Basileia lá, 10,5%, mas um banco, em geral, ele trabalha ali com 13, 14, 15% de patrimônio de referência, que é o capital próprio, né? Um FDIC chegar a trabalhar com esse capital próprio de referência, que nosso segmento chama cota subordinada júnior, é quase impossível. Quando a gente começou aqui, o nosso dinheiro subordinado de referência tinha que ser 60% para conseguir captar alguma coisa. E hoje em dia já é possível uma subordinação de alavancagem muito parecida com o banco. A Multiplique, que é uma casa grande, já consegue captar dinheiro no nível dos bancos médios aí, viu? Pouquíssima coisa acima. Está uma esquina de captar no mesmo preço deles, um sistema menos regulado, até porque é interesse, né, do Banco Central e de todos os políticos e de todo o sistema que o Brasil desbancarize, que tenha mais agentes, só que a gente precisava melhorar muito, e melhorar muito a gente precisaria captar dinheiro mais barato, então as nossas casas precisavam ser grandes e sólidas, e hoje em dia a gente conseguiu crescer e já ser sólido. E digo a gente porque a Multiplique não é a única, né? Então, por isso que eu estou dizendo. Então, o negócio vem caminhando, só que tudo é muito recente, né? Tu não consegue fazer uma empresa sólida dentro de 4, 5. Acho que a desbancarização do mercado para médias e grandes empresas, de alguém que vai conseguir dar uma mordida no mercado dos bancos, só vai se dar por um FDIC multicedente, multisacado, que seja muito sólido. E é o que a Multiplique procura hoje aqui fazer, né? A tomada de decisão aqui ela é bastante clara. Vou tomar alguma coisa que dê mais lucro, que dê mais uma receita, que chegue numa meta mais fácil, ou vou ser mais sólido, a regra sempre é ser sólido. Enfim, a gente tem que provar, né, através de resultados para poder competir com esse pessoal e vai acontecer. Hoje a nossa casa aqui tem auditorias internacionais, Deloitte, KPMG, tem rates internacional, Fitch, SP, então esse tipo de coisa que tu vai construindo solidez e histórico resultado. E tu não tem chance de errar nunca, né? Porque o mercado não perdoa muito, mas eu não tenho a menor dúvida, espero que seja pela Multiplique, a desbancarização das médias e grandes empresas. Isso eu não posso afirmar que vai ser, né? Mas eu posso afirmar que vai acontecer. Isso eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer e num nível de tempo rápido. Ficou muito mais fácil se analisar crédito hoje em dia também. Tem muita fintech e as fintechs elas trazem facilidade de analisar crédito e tecnologia de uma maneira que era muito difícil tu desenvolver tudo junto aqui. Esses dias vocês ouviram a lenda aí, o Benítez, né? O Carlão da BNP Money Plus, ele é fornecedor da Multiplique, tu vê, né? Ele me fornece um sistema, um white label, que eu sou um banco sem ser banco. E eu carrego tudo isso de uma maneira terceirizada. Ele que tem o Carlão, quantos dev desenvolvedor ele tem lá? Tem uma montoeira de funcionário que ele está focado em melhorar o sistema dele para empresas como eu. E isso era muito difícil construir dentro de um espaço no Brasil, sei lá, ia precisar de 2, 3 gerações de NEI aqui para construir. E hoje eu consigo, através de tecnologia, de fornecedor das fintechs, fornecer isso de uma maneira cada vez mais rápida. Então, posso te garantir, viu, que o Nubank do crédito de médias e grandes empresas vai acontecer. E a Multiplique trabalha para que seja ela. Viu? Eu só quero, Cleiton, antes da gente continuar, só explicar um pouquinho o que é FDIC para quem não tem similaridade, né? O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.
Só resumindo, depois o Ney me corrige se eu estiver errado, é um tipo de investimento que funciona como uma vaquinha para comprar dívidas de empresas. Então, é assim, uma empresa ela vende produtos e serviços, mas o pagamento só cai meses depois. Para não ficar esperando, ela vende esses pagamentos futuros, né, como boletos, carnês, duplicatas, para um FDIC e recebe o dinheiro antes. É isso, Ney? É isso. FDIC, Fundo de Investimento de Direito Creditório. Tudo que alguém vende para alguém é fidicável, viu? E basicamente a estrutura funciona onde tem um investidor com capital de referência, que é o banqueiro, vamos colocar assim, que a gente chama no mundo de fundo de investimento de cota subordinada júnior, e depois os investidores ele capta em outras cotas. Um investidor que quer tomar um pouco mais de risco, uma cota subordinada mezanino, ganha um pouquinho mais de dinheiro e um pouquinho mais de risco, e o investidor cota subordinada sênior. Só que é uma ferramenta extremamente sólida e robusta, porque o patrimônio do banqueiro, da subordinada júnior, ele só pode sacar e captar esse dinheiro, ou se ele toma algum prejuízo de inadimplência, depois que o investidor da sênior e da mezanino recebeu. Então, assim, o Ney quer ir lá agora e captar o dinheiro, pegar de volta o dinheiro da júnior de referência. Ele não pode, porque existe um regulamento que primeiro, em caso de inadimplência, tal, o investidor da sênior tem preferência, depois da mezanino. E quando a empresa dá prejuízo, ele come no percentual ali. Então, é uma ferramenta extremamente sólida, que dá extremamente conforto para o investidor. E nesse meio tempo, o governo também veio melhorando. Isso nasceu lá atrás com uma regra, uma normativa que chamava 356, e agora, o ano passado, tem uma nova normativa que chama 175, onde o governo já foi enxergando o que funcionava, o que não funcionava, e nesse meio tempo a indústria, né, todos os stakeholders que fornecem tecnologia, funciona, já foi melhorando o mercado também. Existe um administrador, né, o da Multiplique, é a Keitech, outra empresa aí para vocês chamar o Pedro, aí, o Daniel Doll, fica a minha indicação, que são fornecedores que eles controlam se a Multiplique está seguindo o regulamento, a risca do que tem, para dar o conforto para o investidor, que tudo que está no nosso regulamento a gente está seguindo. Então, todo mundo foi amadurecendo muito, ficou extremamente confortável para o investidor, por isso a gente capta o dinheiro num preço muito próximo a um banco, acho que um banco médio, né? E extremamente a gente foi tendo produtos através de fintech, que foi agregando como fornecedor, que o nosso produto que chega lá no nosso cliente, que a gente chama aqui de cedente, que são as empresas, né? Que elas mandam os direitos creditórios para cá e a gente manda dinheiro para lá, é extremamente parecida com um banco quando a experiência do cliente não é melhor do que em um banco. Ficou bem famoso com agora, popularizou o FDIC com o São Paulo, né? Um clube que fez esse processo, né, no mercado, e está todo mundo falando hoje do FDIC por causa do futebol. E tu vê, 240 milhões, esse FDIC aí que a Galápagos fez, uma ótima casa. Qual que é a ideia? Eles pegam o direito de ingressos que eles vão vender para os próximos jogos, os direitos de transmissão, televisão, por Rede Globo lá pagando um risco zero da Globo não pagar, ou muito próximo a zero, pega o direito de venda de jogador que tem para ver, empacota tudo isso, está lá quando que eles vão receber aquilo, e a Galápagos já adiantou o dinheiro para eles, captando dinheiro, inclusive até de torcedores que podem comprar essa cota subordinada sênior ou mezanina. Poxa, muito interessante. Eu não entendi quase nada, porque eu sou uma pessoa um pouco leiga nesse assunto, mas só o fato de torcedores poderem comprar também a cota, então quer dizer que pessoas físicas podem comprar essas cotas e se tornarem, entre aspas, investidores de empresas ou do clube de futebol, né? Sim, e ela é uma ferramenta, o Fundo de Investimento em Direito Creditório, extremamente sólida, porque assim, o gestor, que é a Galápagos, ele não cuida sozinho ali do dinheiro. Ele tem o administrador e o custodiante cuidando para ver se ele segue todo o regulamento. Perfeito. E para um FDIC tão conhecido quanto deles, já é num ótimo gestor, que é a Galápagos,
e eles contratam ótimos administradores para cuidar desse regulamento. Então, uma ferramenta. Hoje tem mais dinheiro em fundo de investimento de direito creditório do que nos fundos de ações. Passou no final de 2024, já se tem mais. Então, vai ser desse tamanho, viu? Enquanto o fundo de ação, com o tempo, vai ser bem menor, não tem a menor dúvida. Sou entusiasta, acho que já deu para perceber aqui falando, porque eu tenho certeza que é melhor para o investidor e é melhor para o tomador. Pelo que vocês falaram, realmente é bem melhor, porque, como você disse, é mais uma maneira de se investir o dinheiro, além da bolsa de valores e outros meios. E quem está tomando dinheiro está tomando, quem está pegando dinheiro emprestado está tomando a um juros muito baixo, né? Quase zero, né? Seria isso. Poxa, que legal. Vou pesquisar mais depois. Mas pode falar, Ney. É justamente isso. O investidor investe o dinheiro melhor, né? E o tomador pega num dinheiro melhor também. Até porque, viu, o banco, né? Ele paga imposto sobre operação financeira, IOF, FDIC não paga, IOF é caro. A estrutura de um banco ela é extremamente regulamentada, né? Então ficou assim, tem um município lá pequeno, o vereador faz uma lei lá para o ISS para ferrar os bancos. Ficou tudo muito pesado no banco. Tem que ter porta giratória, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eles acabaram tendo como foi uma atividade que deu muito lucro sempre, né? E ainda dá, desencarregando muito legado de coisa pesada. E também são operações antigas, em boa parte. Então, a parte de sistema de instituição financeira é um Frankensteinzinho, né? É um sistema aqui, é outro sistema ali, é outro sistema ali, e que não dá para parar o negócio tudo, porque tu não consegue parar o avião em pleno voo, né? Sim, sim. Nossa, eu lembrei de uma coisa. Eu acho que foi em 2017 ou 2018, eu estudava muito sobre investimentos e tudo mais, e você falando isso, eu provavelmente já cruzei com alguma coisa nesse sentido. Tinha muitas construtoras que faziam isso, né, que captavam fundos para levantar, para ter em vez de pegar com o banco, captavam fundos de pessoas físicas, davam uma cota para a pessoa para poder ter o dinheiro para levantar o prédio para ele ser vendido. Caramba! O nome disso é fundo imobiliário, né? E o fundo imobiliário, existe essa parte de construção civil, existe vários tipos de fundo imobiliário, de tijolo de construção, existe a história antes e depois. E muita coisa que tu vê de infraestrutura no Brasil hoje só existe porque existe fundo imobiliário. Senão muito centro de distribuição não existiria, muito shopping não existiria, muitos desses condomínios mega aí que tu vê como alguém tinha dinheiro para fazer tudo isso fez, não existiria. Então acelerou a infraestrutura de uma maneira que não ocorreria antes, porque é bem regulado. O sistema financeiro, ele funciona da seguinte maneira, um pouco diferente das outras coisas na economia. Quando o governo regula algo que dá conforto para o público, o negócio funciona. Ou seja, tu não consegue ser extremamente liberal. E aqui ocorre bem. A CVM, né, ela regula, ela entra, regula, ela dá o conforto, depois o negócio acontece, porque funciona muito bem. E fundo imobiliário ajudou muito na infraestrutura aí do país em geral. Viu? E agora está ocorrendo em crédito com os FDICs. Vou estudar mais sobre esse assunto. Ney, eu queria falar agora da porta para dentro da Multiplique, né? Quando você falou do Covid, ficou muito claro que a postura que você teve, né? E talvez aí eu vou até elencar, né, com a cultura da empresa, foi um dos fatores que fizeram a Multiplique passar pela pandemia de uma maneira mais suave possível, né? Então eu acredito que a cultura ela deve ser um dos fatores de crescimento da empresa. E aí, sabendo disso, né? Você pode até me corrigir se não for, mas eu acredito que seja, né? Como você define a liderança dentro da sua empresa, dentro da sua organização, e qual seria o papel dos colaboradores nesse processo? Uhum. A gente aqui, a cultura, não é minha frase, né, mas a gente leva ela literalmente, né, que a gente perde o dia no café da manhã se a gente não tem a cultura e não tem um extremo alinhamento. E é assim que a gente conhece. Então, a empresa extremamente alinhada, com transparência, né?
Na Multiplique, todo mundo sabe o que todo mundo faz, dentro da meta, desde o lucro, viu? Desde a função e da responsabilidade. Através disso, né, a gente procura, mesmo que o nosso ramo de atividade tenha muito processo, que os colaboradores, através da transparência deles enxergar tudo, eles possam ter autonomia para tomar a decisão e trabalhar como se eles fossem um intraempreendedor. Então, essa é a ideia do negócio, transparência dentro do negócio, para que mantenha a cultura viva e que o pessoal acredite na cultura. A gente também sempre reformula a nossa cultura para que, ao longo do tempo, a gente não se distancia dela e a gente vê, pô, isso aqui já não está fazendo, a gente está fazendo isso daqui, já não me identifico mais. Então, a gente dá uma repaginada. Isso tem muito a ver com inovação, né? A gente está sempre buscando inovação também na cultura da empresa, né? Porque a empresa é um organismo vivo. Ela está em constante transformação. Se não tiver em constante transformação, alguma coisa está errada, né? Como você me falou, Ney. Se você fosse a empresa de 10 anos atrás, com aquele volume de colaboradores que você imaginava hoje, não faria sentido para o negócio. E eu queria entender, Ney, como que você entende essa questão da inovação? Né? O mercado ele muda, o cliente muda, o teu fornecedor muda. Quais são as próximas grandes oportunidades que você avalia para a Multiplique nesses próximos anos, pensando nessa questão da inovação? A inovação, eu me sinto bem o seguinte, viu? Que isso aqui fosse uma faca e o mercado aponta aqui para a jugular da Multiplique, que se a gente não acelerar o máximo possível, a gente pode ficar para trás. E, infelizmente, assim, eu tenho notado algumas mudanças cada vez dentro de um ciclo cada vez mais rápido, que a gente tem que... eu acho que a Multiplique era uma empresa de crédito, e hoje em dia ela já não é nem mais. Não é mais um FDIC de crédito, ela é uma empresa de tecnologia de crédito. Tamanho a necessidade que a gente tem de automatizar para que, ao fim do dia, o que a gente quer é que a experiência chegue melhor lá no cliente. E é isso daí, né? A gente não quer só que a experiência chegue melhor ao nosso cliente. A gente quer que chegue no cliente do nosso cliente, né? O B2B-C aí, né? Então, essa é a preocupação. O consumidor cada vez é mais exigente, né? A partir do momento que todo mundo teve um smartphone na mão aí com rede social e que deu voz a todo mundo, o cliente acelerou muito o nível de exigência dele, e a gente tem que acompanhar isso, porque senão vai aparecer alguém querendo tirar o lugar do outro. Não tem opção, né? Ney, eu vou querer que você aprofunde um pouco mais a sua resposta pelo seguinte, né? Eu queria te perguntar assim, a gente sabe que o ambiente financeiro ele é muito competitivo hoje, como você disse, então você tem que sempre estar ali se reinventando e inovando, né? O que você acredita que é a chave para você manter a sua empresa à frente nos negócios? Tanto em termos de resultado, quanto em termos de ter contato e fazendo relacionamento com os clientes? O problema é que é muito simples. Eu acho que não existe vida longa em um negócio quando a gente vende algo para alguém que eu não compraria, né? Então, e nem que aquele funcionário, colaborador que está vendendo, não está feliz com aquilo. Então, a primeira coisa, uma cultura interna, que os colaboradores gostem da Multiplique, que os colaboradores sintam que aquilo é bom para a empresa vendendo, que ele seja um vendedor daquilo, que ele compraria. Para mim é bem pragmático, viu? Assim, não existe uma bala de prata que tem, e que a experiência do nosso cliente com uma tecnologia que ele goste, chega nele, porque tecnologia é um negócio complicado. Há 2 anos atrás, tá? Se metesse um bot aqui, um robô para atender a um chat, o cliente ia preferir um humano. Hoje, depois do janeiro de 23, começou o ChatGPT, já melhorou tanto o chatbot que todo mundo já torce para ser um robô. Todo mundo já não quer mais cair num humano. E só que os sites das empresas ainda estão que tem uma ligação humana. Pior que se tu fizer um levantamento,
As pessoas já preferem, pô, vai num robô, eu resolvo mais rápido. Mudou extremamente rápido. Então é estar atrelado e rapidamente como tu entrega uma experiência melhor para os clientes, viu? Lógico, né? Se tu tiver um chat muito ruim que tu demora para resolver, mas todo mundo quer resolver tudo em 2, 3 cliques e pronto, acabou. A nossa preocupação na Multiplique é tirar ruído da operação para entregar uma melhor experiência para o cliente. Eu sei que não é nada visionário, mas é isso. Eu não acredito que algo diferente disso funcione. É o simples, como você disse, né? O foco no cliente. O foco no cliente, no negócio, né? Ney, eu acho que essa era a última pergunta. O papo estava tão bom aqui que eu nem percebi. Mas antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse um recado final para nossa audiência. O papo foi muito legal, eu ficaria aqui horas e horas, porque apesar de ser um tema que eu não domino, eu aprendi muito ouvindo você e o Fábio aqui conversar, e depois eu vou pesquisar mais sobre os FDICs e outros fundos, porque eu também tenho interesse em aprender. Mas eu queria que você deixasse um recado para nossa audiência e para as pessoas que vão te acompanhar depois. Fábio, Cleito, obrigado pela oportunidade de participar, né? Pioneirismo aqui, então, estar falando com vocês a respeito de FDIC, viu? E tenho certeza, viu, que FDIC veio para ficar, porque ela é uma ferramenta extremamente sólida para o investidor e que entrega um custo final para o tomador de crédito muito boa, e cada dia mais isso aqui vai fazer parte do brasileiro, e tem muita casa boa, muito FDIC bom fazendo crédito por todo esse Brasil, viu? Que vai entregar aí e a economia vai andar muito através da mão de nós aqui dos FDICs. Acho que agradece, Ney. Bem, eu já dei o meu recado final, já dei o meu insight, né? Que eu tenho que aprender bastante sobre isso. Foi um papo muito agradável. E agora eu vou passar a bola para o Fábio Oliveira. Fábio, com você. Obrigado, Cleiton Lúcio. Obrigado, Ney. Foi uma honra bater esse papo aqui com vocês. E a gente estava falando aqui com o Ney, fundador e CEO da Multiplique, que trouxe vários conhecimentos sobre liderança, sobre o mercado financeiro, sobre os FDICs, sobre a Multiplique, sobre a cultura da empresa. Pô, a gente aprendeu muito aqui nesse episódio. E se você aprendeu também com esse episódio, convido você para compartilhar esse episódio com mais pessoas. Vai lá, dá um like aqui no YouTube, compartilha com a galera, faz essa informação chegar a mais gente. E também segue as nossas redes sociais. A gente está presente em praticamente todas as redes sociais, no YouTube, Instagram, LinkedIn. Segue lá a gente, fala o que você achou desse episódio. A gente vai querer saber um pouco mais aí das suas dúvidas. Pode criticar também para a gente ser um pouco melhor nos próximos episódios. Vai ser uma honra saber um pouquinho mais o que vocês estão achando do Insidercast, desses episódios com pessoas muito interessantes, pessoas que são visionárias nesse mercado corporativo, como o Ney, fundador e CEO da Multiplique. A gente vai encerrando aqui esse Insidercast e a gente se vê num próximo episódio. Obrigado!